Mano, só porque eu tô na frente da câmera não consigo cantar. Por sua causa tudo mudou em mim. Wicked. Pior introdução de todos os tempos, mas quem já acompanha o canal Kami sabe que eu sou muito fã de Wicked, o musical, e é óbvio que eu tinha que fazer um Fala Kami sobre Wicked, For Good, Wicked 2, né? E esse é o quadro em que eu Kami falo sem calar a minha boca. E desde que Wicked 2 lançou, eu vi na estreia, primeira sessão, eu tava lá porque eu tava louca pra ver esse filme desde o ano passado, então... E o motivo desse vídeo não ter saído, na semana que o vídeo saiu ou na semana seguinte, é porque, gente, literalmente, fui na estreia, Wicked, foi o quê? Uma quarta-feira, quarta-feira, nem lembro mais. Tava lá, tudo bem, muito animada. Obviamente, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ver o Wicked de novo, porque eu não consigo ver esse filme só uma vez. Foi a mesma coisa no passado, agora o Wicked for Good não seria diferente. E, literalmente, eu vou no cinema... Passa, sei lá, uns 2 dias e eu fico muito gripada. Eu peguei uma virose bizarra, não sei, talvez foi até Covid, não tô nem brincando. Foi um negócio, assim, muito bizarro, me deixou muito mal e... O Wicked quase me matou. É essa história. Talvez eu bote isso no título. Quase morri por causa de Wicked. Eu até falei no Twitter, gente, eu tenho chances de não sobreviver a esse filme sendo dramática, porque eu tava muito animada. Eu já sabia que ia começar a música e já começar a chorar. Gente, eu vou passar mal desse filme. Então foi muito cômico. Eu quase realmente morri por causa desse filme, mas não porque eu ia morrer de emoção, mas porque eu peguei uma virose braba naquela sessão de cinema. Mas enfim... Pra quem não sabe, eu já tenho, acho que 2 ou 3 vídeos sobre o Wicked no canal, tanto falando do Wicked, o musical peça, falando também do Wicked, o filme, e agora eu tenho que falar do Wicked parte 2, no ponto de vista de alguém que é muito fã, tanto de musicais da Broadway e também especificamente de Wicked. Eu já explico em algum outro Fala Kami a minha experiência com o Wicked, o musical peça, porque eu... Apesar de eu já ser fã de musicais e fã de musicais da Broadway há muito tempo, eu não sei qual era o meu negócio com o Wicked que eu me recusava a assistir, mesmo sendo os musicais mais famosos, assim, principalmente pessoas musicais, né, lançados dos anos 2000 pra frente. Wicked, eu acho que era o número 1. Eu acho que Hamilton passou, mas, assim, um dos maiores, bam. E eu me recusava a assistir pelo simples fato de ser no universo do Mágico de Oz, porque outra coisa que eu não sei porque eu tinha algum ranço bizarro com o Mágico de Oz. Não me pergunte por quê. Se me perguntar, você gosta de Mágico de Oz? Mágico de Oz, muito ruim. Não sei por quê, gente, não sei. Mas aí, ano passado, pra Wicked, eu resolvi finalmente reassistir o Mágico de Oz depois de sei lá quantos anos quando eu assisto esse filme desde criança. E eu reassisti e achei muito bom. Então, assim, problemática da minha cabeça, não faço ideia. Então... O objetivo desse vídeo é fazer meio que uma review, sim, do filme, mas pensando muito como uma adaptação do musical, já que é uma opinião, assim, bem... assim, normal, se você conversar com qualquer fã de Wicked, é que o segundo ato, que pra quem não sabe, o Wicked existe... o parte 1 e parte 2, porque eles decidiram dividir o primeiro e o segundo ato em 2 filmes. Então, você vê o primeiro filme, é o segundo ato, e você vê agora o For Good, e é o segundo ato de Wicked. E quem é fã de Wicked já tem essa opinião, acho que todo mundo tem essa opinião, que o segundo ato é infinitamente mais fraco que o primeiro, e tem muita gente que fala que o segundo ato é ruim, no sentido que, a história não faz sentido, a narrativa é muito atropelada e você só aceita os fatos e, acabou, é isso. E, é um ato muito rápido, eu acho que é, 40 minutos, depende da versão. Agora que eu vi o Wicked Brasil, gente, que eu vou falar sobre, eu vi o Wicked Brasil, a peça no teatro em São Paulo esse ano, e foi incrível. Gente, esse vídeo, eu tô falando sobre algo que sou muito fã, então vai ser um vídeo cringe do início ao fim. É impossível falar de musicais sem ser um vídeo extremamente cringe. E foi incrível, então eu tava muito animada pra Wicked for Good, mas já sabendo desses negócios que o segundo ato tem... Não sei se problemas é a melhor palavra, mas com certeza é um ato mais fraco do que o primeiro ato, e já dá pra ver que o primeiro ato é até bem mais longo que o segundo ato, então...
Quando, né, ano passado anunciaram que o Wicked não seria um filme só, seria parte 1, parte 2, todo mundo já tava tipo, como eles vão transformar esse segundo ato em um filme? Pois é isso que nós vamos estar falando aqui. E o mais engraçado disso tudo, que eu acho que no meu primeiro Fala Como eu falando de Wicked, eu falei que o que me convenceu a gostar de Wicked foi o segundo ato. E comigo, e até pessoas que foram assistir o Wicked, o filme, né, o 2 agora, que não sabiam nada de Wicked, não sabia da peça, não sabia de nada, não sabia o que acontece a parte 2, até pessoas falaram que gostaram mais de Wicked parte 2 do que o parte 1, pelo simples motivo que foi o que, né, me surpreendeu assistindo pela primeira vez, são as conexões diretas do Wicked com o Mágico de Oz. Obviamente, esse vídeo vai ter ultra spoiler do início ao fim, então agora vai ter spoiler escrachado, então se você não assistiu Wicked for Good ainda, que já tá em cartaz, eu acho que vai fazer um mês agora, então aí já é culpa sua tá assistindo esse vídeo e esperar que não vai ter spoiler, pelo amor de Deus. Mas o segundo ato acontece ao mesmo tempo que o filme O Mágico de Oz. E isso me pegou muito de surpresa a primeira vez que eu assisti todas as conexões dos personagens que acabam, né, se tornando personagens presentes do Mágico de Oz. Todas as conexões, revelações, reviravoltas e tal. Tipo, meu Deus, eu gostei muito assistindo o Wicked pela primeira vez do segundo ato, mas obviamente depois que você começa a escutar as músicas, ficar lá na soundtrack o tempo todo, o ato, quanto mais você pensa, aquele tipo de história, quanto mais você começa a pensar o que realmente aconteceu no segundo ato, você fica tipo, calma. E assim, já botando uma opinião escrachada no início do vídeo que eu vou elaborar, porque eu fiz anotações, porque eu levo a sério. Se eu não fala como que eu levo a sério, porque eu quero falar direito sobre esse filme. É que eu gostei de Wicked for Good. Eu acho que foi o que eu falei, né, até no Instagram, assim, no dia que eu assisti. Eu acho que se você é fã de Wicked, você vai gostar desse filme. Eu acho que pensando no segundo ato isolado, né, da peça, versão peça, tanto Wicked Broadway quanto Wicked Brasil, eu acho que o filme é melhor que o segundo ato da peça, mas o negócio do segundo ato da peça, que por ser literalmente uma peça no teatro, utiliza muito mais a sua criatividade e imaginar essas coisas assim, você releva muito mais coisas do que em um filme que você tá realmente dentro da história. Então, quando coisas não fazem sentido, um filme você presta muito mais atenção, e no teatro é mais o imaginário, você passa pano, ainda mais que na experiência no teatro, você vê tudo de uma vez, ato 1 e ato 2. Então, eu acho que fazer o geralzão, assim, sei lá, eu acho que a experiência é melhor do que você só sentar, agora eu vou ver Wicked for Good. Não vai ser uma experiência tão boa quanto ir ver a peça, mas pensando isoladamente de como eles fazem as coisas na peça do segundo ato versus o filme, eu acho que eles realmente conseguiram fazer um milagre com essa história caótica que é o segundo ato. Tá, vamos falar sobre a história, vamos pegar aqui as minhas anotações. E a primeira coisa que eu notei de cara foi que as reprises das músicas bem no início, né, na abertura do musical, são muito boas, porque pra quem não sabe, na peça já começa Every Day You're Wicked. Eu esqueci até o nome dessa música e vai direto pra... Não, isso é Thank Goodness. Isso é dentro de Thank Goodness, né? Já começa direto com Thank Goodness e... muito rápido, já começa a história, vai, porque o segundo ato é muito atropelado. Então eu acho que a gente tem esse início pra ver onde cada personagem tá depois do time jump entre o primeiro filme e o segundo filme. Muito bom, é algo até bizarro quando eu tava conversando com amigos que não viram a peça, falando tipo, as reprises do início são originais. Eu, tipo, nossa, como assim? É algo que se encaixou muito, muito bom. E aí começa Thank Goodness, que é uma música que tenho muito pra falar. Em português, eu acho que o nome é Kidia. Muito boa. Eu adoro essa música. E da soundtrack original da Broadway, Thank Goodness é uma das minhas músicas favoritas. Eu acho que tá no meu top 3. Não sei, eu tenho que refazer minha tier list de músicas de Wicked. Mas eu amo Thank Goodness. Eu tava muito animada pra adaptação de como ia ser a Ariana Grande cantando essa música. E antes de eu falar disso, eu só queria falar um detalhe que... quando eles começaram a soltar fotos, né, dos posters do filme, soltar clipes, essas coisas assim, tem esse vestido que eu vou botar na tela que a Ariana Grande, a Glinda, usa, que todo mundo já tinha certeza absoluta que ela estaria usando em Thank Goodness. E quando você vai assistir o filme, esse vestido não tá lá, ela tá usando o vestido dela lilás que ela usa na maior parte do filme, e eu fiquei tipo, what?
muito estranho, porque, primeiro, esse vestido que foi cortado, mas que aparece um pouquinho rapidamente no trailer, eu acho ele incrível. É um vestido muito diferente dos vestidos que a Glinda aparece, né, no primeiro filme. E faz todo sentido, porque na peça é a mesma coisa. A Glinda aparece com uma roupa muito mais, assim, social e muito diferente do estilo dela no primeiro filme, pra mostrar como... Agora a gente tá vendo uma Glinda a bruxa boa. Essa figura pública que literalmente eles botam com uma roupa mais assim, tipo, quase como se ela fosse política, assim, sabe? É um negócio muito mais social, diferente do que a gente normalmente vê a Glinda. E quando a foto do vestido saiu, todo mundo já tinha certeza que ia ser pra Tengunas, muito baseado no vestido que ela usa na peça. E eles decidem cortar o vestido. Achei muito estranho. E eu vi uma teoria da conspiração que falaram no TikTok, em que eles gravaram Tengunas com o vestido, esse vestido assimétrico diferentão, e depois decidiram voltar atrás e regravaram Tengunas com vestido lilás, que provavelmente todas as bonecas de For Good estão com esse vestido. Eu nem parei pra olhar muito pro merchandising que saiu desse filme, mas... Porque, cara, eu imagino que eles decidiram fazer isso pra esse vestido ficar muito assim, tipo, parecer uma princesa da Disney que usa o mesmo vestido o filme todo, tem o vestido icônico. Eu acho que eles quiseram, tipo, deixar bem claro. Esse é o vestido da Glinda For Good. O rosa é o vestido dela em Wicked e agora For Good é esse vestido meio lilás. E... eu acho, sei lá, uma pena, porque eu acho que o outro vestido encaixaria muito mais nessa cena, tem muito mais a vibe desse... ela tá lá anunciando coisas na frente do público, sei lá o quê, e eles decidem colocar o outro vestido. Enfim, extras, né? Ninguém liga pra isso. Eu ligo muito, mas enfim, vou falar da música. Que o que eu tinha pra falar sobre Tengunas. Obviamente, estava muito animada pra ver a Ariana Grande cantando essa música. E a primeira vez que eu vi, assim, na estreia, escutei a primeira vez, eu fiquei tipo... não é ruim, mas sei lá, não gostei. Eu não gostei a primeira vez que eu escutei. Eu fiquei tipo, mano, não é possível, cara, é o início do filme. Ai, meu Deus, o que vai ser desse filme? Eu não gostei de Tengunas, uma das minhas músicas favoritas, em um segundo ato, né, que já tem músicas muito mais fracas que o primeiro. E eu fiquei um pouco... E minha opinião, agora que eu já reescutei as músicas, reescutei essa música todas, né, várias vezes, revi o filme já. Minha opinião é que, tipo, eu comecei a gostar muito mais agora que eu tô escutando a soundtrack de For Good, muito mais, né, que a soundtrack original da Broadway. Me acostumei mais, já que o estilo que a Ariana Grande é um pouco diferente da... Ai, meu Deus, esqueci. Vão ser canceladas, esqueci o nome da mulher, a Glinda do cast original da Broadway, que é muito famosa, gente, deu branco, foi mal. Mas aí, hoje, porque como eu ia gravar esse vídeo, eu tava tipo, não, eu vou sentar bonitinho, eu reassistir alguma gravação que tiver no YouTube de Tengunas do cast original, pra eu entender por que, tipo, apesar de eu ter começado a gostar muito mais da minha primeira reação, porque eu sinto que não tá a mesma coisa. O que mudou? Porque eu acho que a versão do filme tá pior que a versão original, já que não é pela voz da Ariana Grande, que eu adoro a maneira que a Ariana Grande canta essa música, mas eu sinto que alguma coisa estava faltando. E eu, vendo assim, lado a lado, eu tenho a resposta. É porque, na peça... Tengunas tem uma função um pouco diferente que no filme, e isso é mais uma interpretação minha, não é algo direto, tipo, que é claro no filme, mas eu interpretei que, tipo, na peça tem o time jump, né, passaram... Gente, o povo teoriza, que eu acho que até hoje não tem um tempo canônico de quanto passou o primeiro ato pro segundo ato, mas eu vejo que a maioria das pessoas falam que foi um pulo de 5 anos, que é bizarro, mas enfim... E na peça é muito mais claro que a Glinda já tá muito mais ciente que ela não está feliz. Tipo, ela conseguiu tudo que ela queria, o cara perfeito, a vida perfeita, o universo perfeito, tudo que ela queria, e ela não está feliz porque ela não está com a Elphaba. Ai, eu amo essas duas, enfim. Guerra, fi! E na peça, quando você assiste Tengunas, a Glinda canta de uma forma que é muito, tipo... Ela tá no teatro, assim, falando... Gente, eu tô tão feliz, tipo... I couldn't be happier. E chega no... Eu não sei se isso chama de bridge ou não. Nessa parte específica da música que ela fala...
Couldn't be happier, simply couldn't be happier. Well, not simply, eu não lembro como é isso em português, gente, foi mal, mas que ela começa a falar de uma maneira muito mais verdadeira do que ela tá sentindo, mas ainda escondendo seus sentimentos, já que ela tá em público falando pra uma plateia. E na peça, ela canta isso com uma atuação muito tipo, eu estou aqui no palco quase chorando porque eu odeio a minha vida, mas eu tenho que sorrir. A cena, sorrir a cena, enquanto no filme é mais que o arco da Glenda no filme é um pouco melhor, assim, trabalhado durante o filme, enquanto eu acredito que na peça muito você tem que aceitar que aconteceu durante o pulo de tempo, assim. Mas com o filme, com essa versão da Glenda da Ariana Grande, tem Goodness, é muito mais, ela tá, tipo, começando a processar que ela não tá feliz, mas ainda tá fazendo, assim, uma lavagem cerebral com ela mesma. Não, eu acabei de ficar noiva do Fiero. Tipo, eu tô feliz, vou me casar, eu tô feliz. Ela tá, tipo, repetindo várias vezes, eu tô feliz, pra se autoconvencer que ela tá feliz, enquanto na peça, pra mim, é muito mais um negócio, ela já aceitou que ela odeia onde ela tá, que ela odeia ter recusado, ter fugido com a Elphaba, mas o que ela vai fazer agora? Mas ela só poderia ter chegado nessa decisão no momento que ela experienciou isso, porque se ela só fugisse com a Elphaba direto, a minha interpretação é que ela também seria infeliz, porque ela ia ficar imaginando, tipo, o que teria acontecido se eu tivesse ficado, sabe? Enfim. O arco da Glenda nesse filme, obviamente, é o foco principal, e foi algo que eu achei muito engraçado da galera discutindo no TikTok, que obviamente o povo vai no TikTok pra reclamar muito, muita gente reclamou desse filme, meu Deus do céu, a galera fã de teatro musical reclama, e um dos argumentos que a galera repetiu muito é o quanto a Glenda é o foco principal desse filme, enquanto a Elphaba, que teoricamente é a protagonista, ela acaba ficando mais um personagem secundário comparado com a Glenda, sendo que, pelo menos no meu ver, vendo a peça, eu sempre interpretei que o primeiro ato era o arco de aceitação da Elphaba entender, né, cair a máscara, ela vê que o mago não era mágico coisa nenhuma, que era pura propaganda, que aquilo tudo era uma ditadura e que os animais estavam sendo enjaulados e era uma desgraceira total. E aí, com o desafiando a gravidade, ela fecha o arco dela, tipo, ela entende qual é a função dela do mundo, que não é só ser aceita e aplaudida, que tipo, dane-se a opinião de todo mundo, ela tá lá pra ajudar as pessoas, ela quer ser boa, esse é o objetivo de vida da Elphaba, e fecha o arco dela no primeiro ato, enquanto a Glenda ainda tem muito a evoluir e ela tem que passar pelo arco dela no segundo ato, em que ela chega a uma decisão fechando o arco, entendendo a função dela como essa figura pública, a bruxa boa do norte. Quem é a Glenda, ela entende o papel dela mesmo sacrificando a felicidade dela, mas pelo bem. Então, sei lá, pra mim o segundo ato sempre foi muito mais focado na Glenda que na Elphaba, principalmente pelo fato de que o arco da Elphaba na peça é muito mal desenvolvido no segundo ato, tanto a questão dela de salvar os animais, que na história é totalmente assim, largada, e eu acho que no filme eles trabalharam bem melhor isso. Ainda assim não é um negócio uau, ultra complexo, não, é bem bobinho, lembrando que no final do dia o Wicked é um musical meio mais focado pra criança. Ainda, obviamente, tem temáticas complexas, né? Falando de um sistema fascista, mas ainda é voltado pra criança. Mas, mesmo assim, tipo, o arco da Elphaba no segundo ato é muito mal trabalhado. Ela não, tipo, vou salvar os animais. E agora, o que eu faço? Então, eu tava com medo de começando o filme. Eu acho que foi melhor trabalhado. E também, outra coisa que na peça eu não gostava muito, que infelizmente no filme acabou ficando a mesma coisa, que é a relação da Elphaba com o Fiero. Mas antes de falar disso, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Tá, já que a gente tá falando de arcos, né, da Glenda e da Elphaba, por que não falar disso agora, que nessa lista de acontecimentos aconteceria agora a música nova da Elphaba, There's No Place Like Home. Essa música, a primeira vez que eu escutei, fiquei tipo,
ai, que música chata. Eu já sabia, quando saiu a lista anunciando as músicas novas, eu sabia que as duas músicas iam ser muito lerdas, eu não ia gostar de nenhuma das duas, mas começou a crescer um pouco em mim, mas às vezes quando eu tô escutando a soundtrack eu pulo. Mas algo que eu fiquei assim, tipo, caraca, é que o Mágico de Oz, o filme, né, o livro eu acho que já não tem copyright de nada, você pode usar o que você quiser, mas o filme, eles botam copyright em tudo, não é só tipo... Obviamente, as músicas têm copyright, você não pode usar, por isso que em Wicked não tem música nenhuma de Mágico de Oz. Você não pode usar detalhes, roupas específicas, você não pode usar, por isso que não tem um sapato vermelho. Você não pode usar diálogos específicos, tipo... I'm from Kansas. Tem umas frases. Eu vi um vídeo sobre isso, umas frases específicas do Mágico de Oz que você não pode usar. Por isso que tem muita pouca referência de Wicked falando de, tipo, frases icônicas, tipo, Somewhere over the rainbow. Tipo, não pode usar, não pode. Mas eu fiquei surpresa que eles puderam usar There's No Place Like Home, que é o que a Dorothy fala. Pra ir pra casa, e eu não lembro novamente como é em português. Gente, eu tinha que ter revisto esse filme em português. A gente tá gravando esse vídeo, que eu sei que muita gente é muito fã de Wicked Brasil e sabe mais as músicas em português do que em inglês, o que não é o meu caso. Apesar que eu vi o filme dublado e a Fabi Bang e a Mira, incrível. A dublagem é muito boa. Quem reclama da dublagem de Wicked é gente chata que não entende Wicked, porque eu achei muito boa, as músicas todas muito boas e tipo... um negócio que eu acho pra galera também, que muita gente eu vejo também, muita gente reclama do cast, até hoje reclamam da Ariana Grande ser elencada como Glinda, tipo, tinha as pessoas muito melhores que encaixavam muito mais com o personagem da Glinda, mas eu defendo a Ariana Grande nesse papel primeiro. Ela atua muito bem nesse filme, mas eu acho que ela é a única pessoa que consegue cantar junto da Cynthia Erivo, que atua como Elphaba. Tipo, só as duas que ia funcionar. Se você tirasse Ariana Grande, eles não iam achar ninguém que ia conseguir encaixar com a Cynthia. Então, tipo, se eles quisessem... por exemplo, elencar outra Glinda, teria que trocar pra mim a Elphaba também. Teria que ser outro filme completamente diferente pra ter Cynthia Erivo só com a Ariana Grande, porque as duas, a voz, cara, encaixa perfeitamente. Então, tipo, eu defendo, sim, a Ariana Grande como Glinda, tanto na primeira parte e, obviamente, na segunda parte, já que ela tem um foco ainda maior. Adoro as cenas dela como Glinda, mas... quando eu vi dublado, e dublado obviamente não tem a Cynthia Erivo, eu acho que a dublagem da Fabi é mais Glinda que a Ariana Grande como Glinda. Eu acho muito engraçado, tipo, escutando, tipo, não, essa é a voz da Glinda, que a Glinda tem uma voz muito específica, tipo, meio anasalada mesmo, é um negócio diferente, muito ópera, que a Ariana Grande faz de uma maneira um pouco diferente. Então, dublado, eu até fico mais, tipo, caraca, tô até mais imersiva, que essa é a Glinda. Então, eu adoro dublado, mas infelizmente eu esqueço as músicas e as falas de Wicked em português. Foi mal, gente. Eu tinha que rever. Vou ter que ir pra São Paulo de novo rever Wicked. Ai, amo. Mas o que eu tava falando antes? Das músicas originais, né? Que eu fiquei surpresa que eles conseguiram usar There's No Place Like Home. E minha opinião das músicas originais é que, tipo, obviamente tinha que ter uma música tanto pra Elphaba, tanto pra Glinda, mas pra mim a música da Glinda funciona muito melhor dentro do plot do que a música da Elphaba, que a música da Elphaba, tipo, a gente meio que já entendeu o arco dela, o que ela tá fazendo, mas não é algo que eu quero dizer, tipo, não é algo que, perda de tempo. Eu achei bonitinho porque a gente explora mais a relação da Elphaba com os animais, o que tá acontecendo, os animais eles tendo que sair de Oz, que é algo que já ficou meio implícito, né, no primeiro filme, mas no segundo a gente viu realmente eles tendo que, tipo, evacuar, e é muito triste, ou você é enjaulado, ou você é evacuado, tipo, horrível, a gente vê isso mais de perto, eu gostei dessa cena. Mas a música agrega tanto, não, porque a Elphaba não tá chegando a conclusão a coisa nenhuma, é só, tipo... sei lá, deu pra entender? E, nossa, nessa cena a gente vê me dá um ódio. A gente vê o leão, que eu acho que é a primeira conexão que a gente tem com o Mágico de Oz em Wicked for Good, aparecer o leão.
que Jesus Cristo, que personagem chato. O Leão, na peça, ele é um pouco perdido porque ele não tem fala e só do nada, mais pra frente, né, que eu vou falar já. Mas o Bock começa a falar, e o Leão tem algo pra resolver com a bruxa. E tipo, é do nada. E no filme eles constroem um pouco mais por que caralhos o Leão tá contra a Elphaba. Tipo, por quê? E aí a gente vê que o Leão é literalmente a representação de, por exemplo, sei lá, pessoas muito ricas, mas de uma minoria, sei lá, uma celebridade negra que apoia o Donald Trump. Eu acho que essa é a melhor maneira de definir o personagem do Leão em Wicked for Good, porque você fica tipo, caralho, por que ele tá contra a Elphaba? A Elphaba tá literalmente lutando a favor dos direitos dele, mas é um exemplo que acontece na vida real, que até pessoas minorias conseguem ser manipuladas por esse sistema total fascista, e é bizarro. E o Leão, meu Deus do céu, assim, dá um ódio. Ok, antes eu tava falando um pouco do arco da Glinda, mas vou deixar isso mais pro final, quando a gente chegar realmente na ordem, quando tem a música nova da Glinda. Eu esqueci o nome da música. Sei lá o que, Bubble. Girl in the Bubble, não é isso? Tá, tudo bem. Mas antes eu queria falar de Wonderful, que, meu Deus, Wonderful, pra mim, é muito melhor no filme que na peça. Na peça é legal, porque tem um espetáculo assim, tem umas danças com sapateado, é bonitinho, é legal. Mas, nossa, como o Wonderful fica melhor com a Glinda. E faz todo sentido que a Glinda, né, ela já tá nesse arco percebendo, né, que a felicidade dela talvez não é tão real assim. Mas ela, ao invés de chegar à conclusão que, tipo, eu tô nesse sistema completamente corrupto e eu tenho que me desvencilhar disso. Não, ela não chega a isso. Ela não tá pronta ainda, né, pra deixar, abandonar as suas vontades que ela tem desde criança. Então ela pensa, eu tô infeliz agora, mas como eu vou ser feliz? Trazendo a Elphaba pra esse sistema. Vou tentar de novo, tipo, e aí faz todo sentido a Glinda tentar convencer a Elphaba a voltar a trabalhar com o mágico, que nessa parte, quando a Elphaba, né, vai soltar os macacos, ela também tá tipo, se o mágico concordar comigo em soltar todos os animais e dar direitos de volta aos animais falantes, então tá tudo certo, resolveu o problema. Mas obviamente na vida nada é simples assim, mas enfim. A cena de Wonderful melhorou muito pra mim, apesar que muita gente reclama do Jeff Coleman, eu esqueci o sobrenome dele não cantar tão bem quanto, né, um profissional da Broadway canta, mas sinceramente pra mim as músicas do Mágico são tão ruins que mesmo o Jeff não cantando tão bem já melhora muito, porque a Ariana Grande tá lá, então eu não tô nem aí. Enfim, gostei muito de Wonderful e visualmente também é um número que ficou muito legal no filme, e uma mudança que pra mim não foi tanto mudança porque eu vi o Wicked Brasil versão 2025, é a cena que a Glinda tem realmente o casamento com o Fiyero. Na versão original da Broadway a gente não tem isso, aí adicionaram isso no filme, mas que na peça, pelo menos de Wicked Brasil 2025, eles já alteraram a versão espetáculo pra ter uma rápida, tipo... Não tem uma cena do casamento, mas tem uma cena, tipo, da Glinda com o vestido branco, com o buquê, dando piruetas, não lembro direito. Então, tipo, já fica bem explícito. Caraca, teve o casamento. What? Que já na peça isso era muito implícito. Eu até esquecia que a Glinda e o Fiyero ficavam noivos, sendo que literalmente tá na música. Enfim, mas bizarro. E eu acho que com a cena do casamento funcionou muito bem a reprise da Glinda, I'm Not a Girl, com o casamento destruído, porque eu odeio essa música, I'm Not a Girl, e a reprise da Glinda eu também não gostava muito não, mas melhorou muito na versão do filme. Pra mim, realmente você se sente mal pela Glinda, mas ao mesmo tempo você entende, né, as coisas que a Elphaba tá fazendo. O que? E aí, tem o ponto que é um problema que eu tenho tanto com o musical original quanto com o filme, que é o desenvolvimento do romance da Elphaba e do Fiyero. Gente, eu não gosto muito desse casal, foi mal. Eu sei que, tipo,
é legal esse conceito, tipo, ainda mais que é um musical que foi feito em 2003, tem isso, é um musical velho, aí faz esse conceito, tipo, tem a princesinha, o príncipezinho, bonitinho, mas aí ele, tipo, não, eu vou ficar com a bruxa verde, tipo, uou, pra 2003 realmente foi algo revolucionário, é tipo, antes de Frozen ter o plot twist lá com o Hans, totalmente inspirado em Wicked, já que Frozen é uma cópia de Wicked, no momento que você conecta Frozen com Wicked, você não consegue desver, ainda mais que a Elphaba em inglês é dublada pela Idina Menzel, que é quem faz a Elphaba em Wicked na versão da Broadway, e tá, é legal, mas, cara, pra mim, se você assiste Wicked, pra mim fica muito claro que parece que o cara escreveu uma história sobre o amor da Elphaba e da Glinda. Ele terminou o musical, tipo, ai, que relação de amigas incríveis, mas ele ficou tipo, pera, essa história ficou muito gay, tipo, meu Deus, essa história ficou muito gay, e ele encaixa o Fiyero, tipo, foi um pensamento que veio de última hora, tipo, tem que ter um romance, porque senão isso fica muito gay, e aí encaixaram o Fiyero e tentaram fazer sentido, mas eu acho o romance da Elphaba com o Fiyero muito rápido, fica, tipo, muito assim, preso nessa ideia de amor à primeira vista, ou pelo menos uma conexão muito rápida que ambos tiveram, já que ambos tentaram soltar o leão no primeiro filme. Sei lá, eu acho muito rápido. Aí quando começa a tocar As Long As You're Mine, que é uma música que eu acho muito boa na peça, eu acho que, tipo, esse momento que a gente tá vendo entre os dois não foi um momento que foi bem construído, tipo, vai ter a cena romântica. Não, só acontece do nada, e no filme foi meio que a mesma coisa pra mim. Isso era algo que eu acho que eu não fiz um vídeo de teorias pra Wicked for Good, eu não lembro, mas uma das minhas teorias que eu tinha é que eles iriam retrabalhar o romance da Elphaba e o Fiyero, talvez fazer algo que, tipo, talvez o Fiyero sabia onde a Elphaba tava o tempo todo e ambos estavam trabalhando juntos pra tentar salvar os animais, e ele tava na polícia de Oz mais pra despistar as pessoas da Elphaba, fingindo que ele tá indo atrás dela, mas na verdade ele tá trabalhando com ela o tempo todo. Essa era a minha teoria, acabou que não, eles seguiram mais a estrutura do musical mesmo, que eu acho uma pena, já que Elphaba e Fiyero acontece muito do nada. Mas a música As Long As You're Mine, muito boa, óbvio. Qualquer música que eu assisti review é muito boa. Mas no início, a primeira vez que eu assisti, eu achei tipo, gente, o que eles estão fazendo? A Elphaba tá tipo trocando de roupa, aí ela bota um cardigan por cima e tipo, eles estão... A Elphaba tá na varanda, o Fiyero tá na sala, eles estão falando pra parede, eles nem estão olhando na cara do outro. Eu tava muito confusa, por quê? Por que eles não estão conversando? Por que cada um tá falando sozinha, cada um em um lado diferente da casinha da floresta da Elphaba? Que cena estranha. Mas aí quando eu revi, eu acho que clicou o que o diretor tava pensando em fazer. Só que eu não sei se ficou uma mensagem muito clara, mas eu até escrevi, que é aqui. Começa As Long As You're Mine com a Elphaba falando meio que o que ela queria que acontecesse. Tipo, caraca, eu não consigo nem acreditar que o Fiyero está aqui comigo e eu queria que ele me tocasse, sei lá o quê, mas ela meio que tá falando sozinha, como se ela estivesse, tipo, pensando em voz alta o que ela queria que acontecesse, que ela esperasse, mas ela não acha que vai acontecer, porque ela, nesse momento, ainda não acredita que o Fiyero gosta dela, tipo, romanticamente. E aí o Fiyero, sei lá o que ele tá fazendo, eu acho que ele canta sozinho também, eu já esqueci. E depois tem um momento em que o Fiyero chama ela de linda, e aí a Elphaba fala, você não precisa mentir pra mim, e ele tipo, não é uma mentira, é olhar com uma diferente perspectiva, que eu acho uma fala muito engraçada, porque tipo, parece que ele chamou ela de feia, eu achei engraçado, mas enfim, entendendo tipo, não, você pode ser bonita mesmo não sendo o estereótipo de beleza da sociedade peruana, dane-se. Mas... aí depois desse diálogo que ele começa, maybe I'm brainless, I'm wise, vocês entenderam? E eu acho que o que o diretor quis fazer, que é meio que tipo, antes do início da música, a Elphaba sem acreditar que o Fiyero gosta dela, e quando o Fiyero começa a cantar, é meio que uma confissão pra Elphaba, tipo, não, eu te amo o tempo todo, e a Elphaba, a partir daí ela fica tipo...
meu Deus, não é da minha cabeça, a gente realmente se gosta. E eles começam o refrão, And just for this moment, as long as you're mine. O que, quando eu vi pela segunda vez, fez muito mais sentido, tipo, bonitinho, pelo menos tem uma leve, assim, estruturação do romance deles, tipo, meio que rolou uma confissão de sentimentos, mesmo, sei lá. Ainda eu acho que ficou muito subjetiva pra realmente deixar essa mensagem clara do que eu acabei de falar, mas ainda assim, não sei, é melhor que na peça, já que na peça do nada, tipo, a gente não se vê há anos, mas aí o Fiero se virou contra o mágico, pum, é isso, vamos coisar na floresta, Mas a música é muito, muito, muito boa. Todas as músicas de Cindy River muito, muito boa, 10 de 10. E aí chega a cena icônica da casa caiu, gente. A casa caiu, a casa cai em cima da Nessa, que é finalmente uma referência direta, né, ao Mágico de Oz, em que a Glinda se sentindo traída, estragou o casamento dela, o Fiero foi embora, parará. Aí a Glinda fala, use a irmã dela, porque eles estão querendo ir atrás da Elphaba. E a Madame Morrible, que é a real vilã desse filme, e na versão filme, ela ficou muito mais escrachada, tipo, eu sou a principal vilã, do que na peça, já que na peça a Madame Morrible e o mágico estão no mesmo nível, mas no filme eu acho que o mágico eles quiseram deixar ele mais carismático e fazer, tipo, esse é um cara só maluco, obviamente ele é mau e ele sabe o que ele tá fazendo, mas a Madame Morrible era mais, tipo, principalmente já que a gente tá vendo mais pela perspectiva da Glinda, e a Madame Morrible é hater da Glinda número 1, então a gente vê ela muito, muito, muito como vilã escrachadora. E aí ela ataca a casa da Dorothy em cima da Nessa. E a primeira vez, quando eu vi isso pela primeira vez assistindo o Wicked, eu fiquei tipo, a Nessa era a bruxa má do leste, não é possível. Eu acho muito bom esse plot twist até hoje, não tô nem aí. Mas, enfim, eu acabei que não falei sobre o Boq e a Nessa nesse vídeo, eu esqueci. Eu acho que dava pra fazer um vídeo só sobre os dois, porque, cara, a quantidade de discussão no TikTok de gente falando, tipo, ai, que ódio do Boq, o Boq é muito escroto, o Boq é basicamente um incel, assim, lixo, lixo, lixo. Aí depois gente falando, mas gente, a Nessa é psicopata, o Boq é uma vítima da Nessa, e o povo discutindo, sendo que pra mim a resposta é clara, que os dois são escrotos pra caramba. Você pode discutir que talvez a Nessa acaba se tornando pior que o Boq, mas o Boq me irrita tanto, então pra mim os dois são um lixão, assim, ai, que... Enfim... Muita gente reclamou da música da Nessa, já que muita gente estava animada pela música Wicked Witch of the East, já que na gravação oficial da Broadway, por algum motivo, não tem essa música da Nessa. Porque eu não sei, mas... eu não senti falta nenhuma. Obviamente a Nessa, a atriz que faz a Nessa, ela não canta no potencial nível Broadway, mas pra mim, eu prefiro infinitamente mais ter uma cantora que, tipo, faz um trabalho ok, e ela realmente ser cadeirante, do que botar uma menina que não é cadeirante, mas que canta profissionalmente nível Broadway. Tipo, já que na peça em que a Nessa realmente ela tem que começar a andar na peça para a história, para fazer sentido a questão dos sapatos, eles não podem colocar uma pessoa cadeirante de verdade. No filme, obviamente, eles iriam botar. E eu acho que a menina fez um ótimo trabalho. Talvez não fez o maior grito, assim, como é na Broadway, mas eu não senti falta nenhuma, já que eu nem sabia que tinha tanta gente que ligava pra essa música, mas eu acho que é só porque ela não tem na gravação oficial da Broadway e o povo queria uma versão de estúdio gravada. Sinceramente, não senti falta nenhuma, Dani. Se eu não quero mais falar sobre a Nessa e o Boq, cansei. O que eu queria falar... enfim, antes de fechar a conclusão desse vídeo falando sobre a finalização do arco da Glinda e o final do filme, já que aconteceu algo bizarro que não tem na peça, eu só queria fechar com as conexões diretas, né, do Mágico de Oz com o Wicked, em que a gente vê o leão, que ele era o filhote de leão que a Elphaba e o Fiero soltaram no primeiro filme. Temos a Nessa, que era a bruxa má do leste, em que tem as suas meias listradas e o sapato vermelho e é esmagada pela casa da Dorothy. Nós temos o Homem de Lata, que é o Boq
nem falei sobre isso aqui, né? Mas a Elphaba acaba transformando o Boq e o Homem de Lata porque a Nessa fez merda, porque obviamente a Nessa... Cara, a Nessa é insuportável, enfim. E essa cena no filme, muito boa. Muito, 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 muito boa. Infinitamente melhor que na peça. Eles melhoraram muito, o que me deixou até animada, que eu pensei que a cena do Fiyero ia ser algo muito bom, mas... acabou que eles quiseram deixar um mistério até o final do filme, que o Fiyero, a última conexão, ele era o espantalho, mas sinceramente, fica tão... até pra quem não viu Wicked, não sabe de nada de Wicked, fica tão óbvio em No Good Deed que o Fiyero é o espantalho, que eu acho que eles podiam revelar logo o Fiyero como espantalho e mostrar mais cenas com ele como espantalho, que eu acho que ia ser legal. Eu queria ver uma interação dele com o Boq. E a gente não teve isso. Infelizmente. Mas No Good Deed... Gente, No Good Deed, eu acho que é minha música favorita. Fica Defying Gravity, No Good Deed, fica sempre trocando com a minha música favorita, mas a Cynthia Erivo não me decepcionou, e a versão dela se tornou a melhor música do universo. Gente, toda vez eu reassisti pedaços do filme pra tá gravando esse Fala Kami Kami, eu vi No Good Deed, tipo, uou, é incrível, gente. A única crítica, né, que no musical tem a transição clássica deles prendendo o Fiyero, aí a Elphaba grita Fiyero! E aí começa é uma transição muito boa de cena e de música, em que na versão do filme não tem o Fiyero, que na verdade no filme a Glinda grita Fiyero, mas aí a música fica mais lenta, tipo, tem uma introdução e aí começa No Good Deed, o que eu achei bom. Eu acho que no formato do filme funcionou bem, mas eu não entendi porque na versão de estúdio eles não botaram o grito da Glinda e começar a música. Eu acho que ia ficar bom. E na peça, em Wicked Brasil, que já tem umas mudanças por conta do filme, né? Eles ajustam. Eles fazem isso. A Glinda, na peça, que grita Fiyero! Mas aí tem uma transição pra Elphaba, e a Elphaba sai do chão falando Fiyero! E sai da voz da Glinda pra Elphaba. É muito boa essa cena na peça. Eu acho que era muito difícil conseguir recriar o impacto dessa cena versão filme, porque é muito teatro, é muito coisa de teatro, é muito. Gente, se vocês têm dinheiro, oportunidade de ver o Wicked Brasil, vocês têm que ver, vale muito a pena, é incrível. Mas, enfim, tirando isso, No Good Deed, incrível, que música boa, incrível, 1000 de 10. Eu vi gente reclamando da cinematografia dessa cena, não gostou do castelo. Eu achei tudo muito bom, eu adorei os macacos voando, adorei tudo, 10 de 10, 1000 de 10, incrível. Enfim, e aí, pra fechar, esse Fala Kami Kami, eu não falei da Dorothy, né? Falar no final da Dorothy. Mas eu quero falar logo do arco da Glinda, porque... novamente, né, eu sempre interpretei o segundo ato como a Glinda sendo a protagonista, muito mais que a Elphaba, já que a Glinda ainda tinha que ter esse arco de entender qual era a sua função no sistema, e após ela abrir os seus olhos de toda a questão do sistema fascista, do mágico, como isso era errado, e que ela poderia ganhar tudo que ela queria, poderia ganhar a vida perfeita, a casa perfeita, o marido perfeito, ela não seria feliz depois dela ter conhecido a Elphaba. Eu acho tudo muito bom. Eu acho que a música original da Glinda, The Girl in the Bubble, apesar de eu não ter gostado dessa música muito, pensando nela em uma questão musical, tipo, não é o meu estilo de música, não sempre pulo quando ela começa a tocar, mas na segunda vez que eu vi o filme, que aí eu já sabia que a música tava vindo, então eu só não fiquei tipo, não gosto desse estilo de música muito devagar, lenta. Mas na segunda vez assistindo, eu até tipo emocionei, assim, até desceu uma lágrima, porque você vê toda essa fase, quase tipo os 7 estágios de luto que a Glinda tem durante essa música, entendendo a realidade dela, o que ela tem que fazer pra
realmente consertar as coisas, ela realmente entendeu qual a função dela de ser boa. E eu acho que essa música estabelece muito melhor a evolução da Glinda, da cena que eu até esqueci de citar, né? Que a gente tem a cena que é icônica da peça da Glinda e a Elphaba brigando logo depois, que é nessa, esmagada, a casa caiu. Essa cena é muito engraçada. No teatro Brasil, né? Cultura brasileira é incrível, acho que a versão brasileira é impossível de competir. É muito engraçado na peça Wicked Brasil, mas eu achei o filme também muito engraçado. A Ariana Grande é muito engraçada, eu adorei essa cena, ela ficou muito bem montada no filme, eu ri muito. E com essa música, The Girl in the Bubble, eu acho que é esse o nome, espero não estar falando errado. Eu acho que a gente vê muito mais a trajetória da Glinda e faz muito mais sentido dela sair daquela briguinha com a Elphaba pra música For Good, que na peça é tão rápido que você nem entende por que a Glinda mudou, tipo, o que passou pela cabeça dela, o que aconteceu, mas no filme funciona muito melhor, por isso que eu gostei dessa música. Eu acho que ela é mais importante do que a música da Elphaba, que a música da Elphaba eu acho que eu gosto até mais que a música da Glinda, mas em questão de plot e essa evolução do arco da Glinda no segundo ato, eu acho que foi super necessário. Eu achei uma música ok, como uma funcionalidade, né, da narrativa desse filme. E aí a Glinda, ela, né, finalmente começa a enfrentar, né, a Madame Mormont, começa a entender esse sistema corrupto, começa a ver os níveis que tanto a Madame Morrible e o mágico vão para conseguirem o que eles querem, para manter o sistema deles de pé, como, por exemplo, esmagando a Nessa gratuitamente só para conseguir prender a Elphaba. E tem toda a montagem da Glinda botando quase, né, seu uniforme de guerra, que é o seu vestido rosa, e pra fazer os anúncios e realmente atuar como uma bruxa boa. E antes disso, né, que ela também se monta, pega a capa, pega a bota, pega o cavalo do Fiero pra ir falar com a Elphaba. E eu acho que tudo isso, né, que acontece antes da música For Good, que é o ápice do filme, não é à toa que o nome do filme é For Good. O arco da Glinda muito melhor estruturado no filme, sem comparação, porque na peça não tem tempo, é tão rápido, você nem percebe o que tá acontecendo. E aí nós temos For Good, pra mim foi 10 de 10, eu achei muito engraçado a Elphaba gritando com a Dorothy, que na peça isso é muito engraçado, e eu tava até um pouco com medo que eu não via a personagem da Elphaba da versão da Cynthia Erivo fazendo essas piadocas e gritando com a Dorothy, tipo, eu achava que ia ficar muito estranho, mas depois da evolução dela de No Good Deed, eu acho que funcionou e a cena ficou engraçada. Eu acho que deu tudo certo. E For Good, gente. Hoje eu consegui fazer esse delineado escutando, na verdade, vendo as cenas For Good, e eu não chorei. Eu acho que foi a primeira vez que eu escutei For Good. É a primeira vez que eu escutei For Good e meu olho não encheu um pouquinho de lágrima. Gente, essa música é incrível! Eu amo essa música! E eu acho que a construção do filme, como eles construíram tanto pra Elphaba quanto pra Glinda chegarem a esse ponto, né, da Elphaba após a morte do Fiero, ela entender que da maneira que ela tava fazendo, ela nunca conseguia fazer diferença nenhuma, e ela entendeu que manter essa imagem de uma bruxa má, um vilão para as pessoas odiarem e se libertarem desse preconceito colocado pelo mágico em cima dos animais, e todo mundo se unir com a força do ódio contra a Elphaba seria algo muito mais... que teria muito mais efeito nessa sociedade do que a Elphaba ficar tentando colocar as verdades do mal, colocar e deixar escrachado que o mágico mente, sendo que ninguém nunca vai acreditar nela pelo simples fato que eles não querem acreditar, já que o mágico, né, explica isso em Wonderful, e eu acho que ficou muito bom. Uma teoria que eu vi gente falando que no início de For Good o macaco chega com um pedaço do uniforme do Fiero e dá pra Elphaba, e a Elphaba tem meio que uma reação, e a Glinda tipo... que é isso? É o Fiero? Aí a Elphaba fala, tipo... você nunca mais vai vê-lo. Alguma coisa assim, que na cena parece que ela quis dizer, tipo... o Fiero morreu. E a Glinda, tipo... oh, não! Mas revendo
essa cena, e com base na teoria é que, na verdade, nesse pedaço do uniforme do Fiyero estava escrito uma mensagem do Fiyero pra já começar a montar o plano dos dois fugirem juntos, e a Elphaba começa a estruturar esse plano, tipo, eu vou fingir a minha morte aqui, eu vou fugir com o Fiyero e eu tenho que falar pra Glinda que ele morreu, e ela fala de uma maneira muito engraçada, tipo, você não vai mais vê-lo, sendo que, tipo, ela não mentiu. Realmente, a Glinda nunca mais vai ver o Fiyero, mas ficou parecendo que ela falou que ele morreu, sendo que ele não tinha morrido. Eu, revendo essa cena, achei bom, assim, achei legal. Eu acho que essa teoria nem é teoria, eu acho que é meio... E na cara, quando você revê, fica meio na cara, porque o plano, né, da Elphaba do Fiyero é tipo, não é tão do nada, faz muito mais sentido naquele momento. A Elphaba já tá estruturando sua fuga, óbvio, né, já que ela vai ser jogada, fingir a sua morte, vai jogar água nela. Esse é um negócio que, tanto na peça e no filme, até hoje eu não entendi, que tem esse boato, né, que a Elphaba é tão impura que se jogar água, ela derrete, ela morre. Mas, tipo, a Glinda sabe que isso é mentira. Mas por que chega no final de For Good, aparece a Dorothy, taca água na Elphaba? Porque a Glinda acreditou que a Elphaba morreu derretida. Porque eu sempre interpretei o final de For Good com a Glinda acreditando real que a Elphaba morreu. Ela tá em luto, pra ela, a Elphaba morreu. Mas, tipo, ela acreditou que a Elphaba derrete na água? Não entendi isso até hoje. E aí tem gente que fala que interpreta mais, tipo... ela sabe que é mentira, mas ela sabe que ela nunca mais vai ver a Elphaba. Mas eu acho que não. Eu acho que a Glinda real pensa que a Elphaba morreu. Por quê? Não sei. Enfim, aí For Good, né, a música trata finalmente fecha o arco da Glinda, é o momento desafiando a gravidade da Glinda, em que ela entende a função dela, que ela vai ter que continuar com os trabalhos da Elphaba, mas de uma maneira eficiente, já que ela utiliza essa sua persona pública adorada ao seu favor, realmente fazendo as coisas funcionar, realmente trazendo um ambiente seguro para os animais, em que no filme eles deixam bem mais escrachado, né, mostrando tipo, gente, os animais, tá tudo bem, já que na peça não tem tempo pra isso, a gente nem vê o que acontece com os animais. Mas no final do filme, e aí que muda, é uma grande diferença do final da peça com o final do filme, porque na peça é um final muito mais deprimente, que termina como começa, né? Termina na música No One More's the Wicked, mas a gente agora não revê a música inteira, obviamente, mas vê na perspectiva do que realmente estava acontecendo no ponto de vista da Glinda. Ela estava derrotada, para ela o Fiyero morreu, a Elphaba morreu, ela vai ter que continuar vivendo essa vida falsa que ela percebeu finalmente que não era o que ela queria, que essa vida não vai trazer felicidade a ela, mas ela vai ter que continuar nesse sistema, mas utilizando o seu poder para o bem, mas sacrificando todas as pessoas que ela amava no caminho, enquanto a gente vê a Elphaba fugindo com o Fiyero, e aí eles cantam, né? Essa reprise de For Good. Because I knew you, I had been changed, no one more's the wicked. E é um final bem mais depressivo, enquanto no filme a gente vê, né, de novo a cena da Glinda em Munchkinland, fazendo seu discurso de No One More's the Wicked, e continua um pouco mais o processo da Glinda. A gente vê um pouco mais, tipo, tá tudo bem com os animais, já que na peça não fica tão explícito, e tem esse momento mais introspectivo da Glinda indo à torre em que teve Desafiando a Gravidade, que deixou mais explícito, assim, esse é o final do arco da Glinda, da mesma maneira que foi o final do arco da Elphaba no primeiro filme. Ambas finalizaram seu arco no mesmo lugar. E só que aí a Glinda começa a cantar depressiva, mas entendendo tudo que aconteceu. Mas do nada o Grimory abre pra Glinda. E eu fiquei tipo, what? E no início, a primeira vez que eu vi esse filme, eu interpretei isso como a Elphaba falando pra Glinda que ela... deixando claro pra Glinda que na verdade ela tá viva. Ela deu um pensou que eu estava morta. Não, eu estou viva, Glinda. Ativei aqui o Grimory. Mas eu revendo, eu acho que
É porque é um final ambíguo. Eu não tenho problema nenhum com o final ambíguo. Eu acho que até começa discussões e o povo fica discutindo no TikTok. Eu acho muito engraçado. Mas aonde eu tô revendo o filme, eu acho que realmente o final, o Grimory abrindo, é que sim, a Glinda ganhou magia. Ela ganhou magia, ela consegue agora ler o Grimory. Eu não sei se é uma magia exatamente como a da Elphaba, que a Elphaba não precisa do Grimory, ela consegue só voar, ela sai voando, consegue fazer as coisas. Não acredito que a Glinda é nesse nível, mas ela consegue agora ler feitiços do Grimory. E eu vi muita gente reclamando disso, pessoas que também tiveram essa interpretação, mas acharam isso muito ruim, tipo... E a Glinda não aprendeu nada, ela conseguiu tudo que ela queria e, tipo, dane-se. Mas eu vejo, na verdade, esse final muito mais deprimente do que só, tipo... na verdade, descartou todo o arco de crescimento da Glinda. Não, eu acho que, tipo... Porque o que ela queria? Ela queria essa vida perfeita na Cidade de Esmeralda. Ela queria o marido perfeito mas o ponto principal que ela sempre quis magia. A única coisa que a Glinda queria era ser mágica de verdade. E com o decorrer de For Good, era a única coisa que ela nunca conseguia. E eu acho que esse final é até mais deprimente pra Glinda, que ela finalmente consegue a coisa que parece ser impossível pra ela, que ela nunca iria conseguir, todo mundo falava que ela nunca ia conseguir, era ter magia. Ela consegue isso, mas ela consegue isso no momento mais infeliz da vida dela, e ela percebe que nem o maior sonho de infância dela, que é ter magia de verdade, nem isso trará a felicidade dela de volta. A Glinda vai ser fadada à infelicidade até os seus últimos dias por ela não ter mais a Elphaba na vida dela, porque ela fica triste pelo Fiero, óbvio, mas a maior dor da vida da Glinda vai ter perdido a Elphaba. E nem ter magia vai conseguir preencher esse vazio no coraçãozinho da Glinda. E eu achei esse final bom, mas foi algo que eu tive que processar, assim, pra, tipo, porque no início fiquei tipo... mas com essa interpretação que eu botei agora, eu fiquei tipo... ok. E o final da Glinda com a Elphaba. Finalmente a gente tem a cena no campo que já tá nos trailers desde o Wicked 1, e essa cena nunca acontece, mas nós temos o final em que a Glinda e a Elphaba refazem o pôster clássico da peça da Broadway, que a Glinda tá... E a Elphaba... Muito bom. 10 de 10. Gente, que filme incrível. Eu acho que... Falando agora meu veredito final, só pra fechar tudo. O segundo ato de Wicked tem muitos problemas. É uma história meio maluquinha. As conexões com o Mágico de Oz são muito, assim, forçando a barra. E eu acho que Wicked for Good foi o melhor resultado possível que eles conseguiriam fazer adaptando essa história, já que no momento que você adapta um musical, você sempre vai estar preso. A estrutura do musical, você não pode muito reinterpretar as coisas, por exemplo, não é que nem uma adaptação de livro, que você pode mudar o plot, mudar a coisa, ajeitar aqui, ajeitar ali, porque o musical você tá preso às músicas, então, tipo... vai ter que andar a história pra chegar um momento que começa tal música, e você não pode tirar a música, você não pode mudar a letra de música, você não pode mudar a história tanto porque você tá preso nessa estrutura. Então eu acho que com a estrutura caótica que é o segundo ato de Wicked, peça musical, eles conseguiram fazer um trabalho muito bom que até me surpreendeu e eu gostei muito, mas com certeza vou rever bem mais Wicked 1 do que Wicked parte 2. Se você assistiu até aqui, não deixe de se inscrever. Eu acho que a galera que veio Fala Cami é mais galera inscrita, mas sei lá, se você caiu nesse vídeo por gostar de Wicked, gostar da Ariana Grande e virou fã de Wicked, então não deixe de se inscrever aqui para mais vídeos do Fala Cami, que eu falo de coisas aleatórias que eu gosto. O próximo vai ser de Five Nights at Freddy's. Eu tô muito animada pra gravar. E deixem nos comentários o que vocês acharam de Wicked. Você já conheceu Wicked antes dos filmes? Vocês gostaram dos filmes? Vocês gostam de musicais? O que vocês querem saber mais sobre talvez musicais ou outras coisas aleatórias pra eu estar falando aqui? Deixem nos comentários. E isso. Até o próximo vídeo. Tchau. No one more's the wicked because I knew you. Jesus, esse foi muito ruim. I have been changed for good. Até mais, gente. Tchau!